A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo. Meu nome é Odirley, eu vou estar comentando aqui mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, terceiro trimestre de 2018. Nós estamos estudando o livro de Levítico, que tem por título, que tem por tema adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa baixar os slides que eu estarei utilizando nesta aula, tanto no formato PPT quanto no formato PDF, para que você possa estar utilizando esse slide na sua igreja, enriquecendo a sua aula. Se esse slide foi útil para você, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e, querendo Deus, nós estaremos produzindo esse material todas as semanas para auxiliar os professores, para despertar no aluno o interesse de estar no domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Lembrando que nós não temos objetivos financeiros com esse trabalho, mas apenas servir aos nossos irmãos e, por consequência, o reino de Deus. Chegamos então, pela graça de Deus, à lição de número 7, que será trabalhada no dia 12 de agosto de 2018, que tem um título muito sugestivo para nós pentecostais: fogo estranho diante de Deus. Mas sabemos que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Haja vista que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, quando ele desce ali sobre os discípulos no batismo com o Espírito Santo, ele desce ali em forma de línguas de fogo. Então o fogo, ele é um dos símbolos do Espírito Santo, e nós pentecostais estamos muito habituados com essa palavra fogo. Porém, nós vemos aqui então no título fogo estranho. E olhando para a ilustração desse primeiro slide, nós já vemos aqui o altar que existia ali no templo, no tabernáculo, onde era ofertado, onde era queimado o incenso a Deus. E diante desse altar nós temos duas figuras caindo diante desse altar. Essas figuras ilustrativas ilustram as pessoas de Abiú e Nadab, filhos de Arão, sacerdote, e os dois também eram sacerdotes. Esses dois sacerdotes, eles resolveram ignorar as ordenanças de Deus a respeito de como deveria ser prestado o culto a ele na antiga aliança, e, ignorando essas ordenanças, resolveram prestar o culto da maneira que bem entendiam, e por isso atraíram consequências ruins sobre eles. É uma lição muito importante para os nossos dias, pois nós vemos atualmente muitas pessoas ignorando os princípios da palavra de Deus e pensando que podem servir a Deus da maneira que bem entendem. Entendendo o título da nossa lição, fogo estranho diante de Deus, na antiga aliança, as ofertas que eram trazidas a Deus no tabernáculo, que eram queimadas, oferecidas ao Senhor, elas deveriam ser queimadas num fogo que era retirado do altar. Este fogo que existia no altar era um fogo que havia sido dado pelo próprio Deus. Quando foi oferecido então o holocausto ao Senhor, o Senhor consumiu aquele holocausto que estava sobre o altar com fogo, e deu a incumbência aos sacerdotes, conforme nós podemos ver em Levítico capítulo 6 e versículo 12, de manterem aquele fogo que advinha dos céus sempre aceso. E todas as ofertas então ali que eram queimadas ao Senhor, elas deveriam ser queimadas com este fogo do altar. Nadab e Abiú, ignorando essa ordenança de Deus, resolvem trazer um fogo qualquer para queimar o incenso a Deus, e por isso eles vão ser culpados, condenados diante de Deus, porque ignoraram uma ordenança
do Senhor. Vamos adiante e no decorrer, né, dessa lição nós estaremos trazendo aplicações práticas para a nossa vida atual, tá? Vamos aqui então para o nosso texto áureo que diz assim: disse Moisés a Arão, isto é que o Senhor falou dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Levítico capítulo 10 e versículo 3. Nós estamos no contexto então em que Nadab e Abiú, eles oferecem o fogo estranho, né? Eles queimam o incenso, oferecem uma oferta a Deus, e essa oferta que eles oferecem a Deus não está de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. Então eles, em vez de utilizarem o fogo do altar, eles utilizam um fogo qualquer, e por isso, né, eles são mortos, são fulminados por Deus. E diante disso Moisés fala, olha, isto era o que o Senhor havia dito, que para chegar na presença dele tinha que ser de uma maneira santificada, não pode se chegar na presença de Deus de uma maneira qualquer. E agora eles estavam observando a consequência de ignorar a ordenança que Deus havia dado, né? A ordenança era esta, que se você quer chegar na presença dele, tem que ser observando a sua palavra, tem que ser santificando-se, para que possa ser digno de estar na presença desse Deus. Ordenanças essas que, mais uma vez eu saliento aqui, Nadab e Abiú ignoraram. Vamos passando para frente. A verdade prática diz assim: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Nadab e Abiú, eles tinham grandes privilégios na antiga aliança de serem sacerdotes, né, diante do Deus Altíssimo. Tinham o privilégio de estar ali no tabernáculo, entre outros muitos privilégios que nós vamos estar comentando no decorrer da lição. Não obstante esses privilégios, era preciso que eles tivessem uma conduta santa e zelosa e excelência no trabalho a Deus. Menos que isso era inaceitável. Como nós podemos observar lá em Lucas, que diz o seguinte, né, que aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós devemos entender que é um privilégio, né, ser um obreiro da casa de Deus, porém é também uma grande responsabilidade, pois, né, essa pessoa está num cargo de liderança, num cargo de evidência. Um comportamento de forma profana, ele fará com que toda a congregação profane o nome de Deus. Vamos para frente. A nossa leitura bíblica em classe, que está lá em Levítico 10, do versículo 1 ao versículo 11, ele vem narrar então esse incidente que culminou, né, com a morte de Nadab e Abiú. Vamos passando aqui para frente, chegando no objetivo geral da nossa lição: mostrar que o Deus Santo requer dos seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Os objetivos específicos, os privilégios de Nadab e Abiú, né? Então, o primeiro objetivo que está relacionado ao primeiro tópico da nossa lição é discutir os privilégios de Nadab e Abiú. Segundo objetivo específico é mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. Terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Introdução. A história de Nadab e Abiú nos faz uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer, conforme está lá em Gálatas capítulo 6 e versículo 7. Né? Em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, é um versículo que nós sempre citamos, em que diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, né, ele ceifará. Ora, Nadab e Abiú resolveram, né, ignorar tudo aquilo que Deus havia ordenado, e como pessoas que tinham um cargo de liderança diante de Israel, eles estavam passando a seguinte mensagem para a nação: olha, vocês podem servir a esse Deus de qualquer jeito. Esse Deus, ele não é tanto assim como Moisés fala. Ou seja, em outras
palavras aqui, eu entendo que Nadab e Abiú estavam querendo, né, tirar toda aquela seriedade que Moisés havia mostrado a respeito do relacionamento com Deus que deveria haver, e Nadab e Abiú resolve passar outra mensagem para a nação israelita. Não é bem assim, né? Nós podemos fazer as coisas do nosso jeito, nós podemos ignorar as ordenanças e servir a Deus da maneira que nós bem entendemos, uma forma assim de zombaria, de escarnecimento de Deus, né? Vamos definir aqui o que é escarnecedor. É aquele que trata alguém com escárnio, com zombaria. Indivíduo que trata alguém com escárnio, aquele que zomba de outra pessoa. Veja bem, se você está conversando com uma pessoa e a pessoa fala assim: olha, se você quer me agradar, você deve fazer assim, desta maneira, e a pessoa ignora totalmente tudo aquilo que você falou e faz da maneira que ela bem entende, ela está zombando de você, né? Então esse ato de Nadab e Abiú oferecer um fogo qualquer ali no altar diante do Senhor era um ato de zombaria para com Deus. E Deus, né, ele não se deixa ser zombado, ele não se deixa ser escarnecido. Quero trazer aqui para vocês, né, um fato não muito recente, mas é da época dos anos 80. Né, nós temos aí um personagem muito conhecido da história do Brasil chamado Tancredo Neves, que teve a ousadia de falar que nem Deus tiraria da presidência da República, né? Resultado, ele nem chegou a assumir essa presidência. Para que eu trouxe, né, essa lembrança, para que nós possamos mais uma vez relembrar que com Deus não se brinca, com Deus, né, não se escarnece. Quando nós falamos com Deus, quando nós falamos da pessoa de Deus, tem que haver reverência e tem que haver obediência. Nesta lição veremos que esses dois obreiros, quais dois obreiros? Nadab e Abiú, filhos de Arão, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram seu ministério. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Então nós vamos estar vendo, né, no decorrer dessa lição, os privilégios que Nadab e Abiú tinham, e mesmo, né, tendo muitos privilégios, sendo testemunhas de milagres, pertencendo, né, a uma família sacerdotal, resolveram prestar o seu culto a Deus de qualquer jeito, e por isso, né, foram exterminados. Será que nós temos hoje pessoas, né, que têm muitos privilégios na casa de Deus, que pertencem à família de obreiros e mesmo assim levam a vida, né, com Deus como se fosse uma brincadeira? Será que nós temos hoje pastores que prestam seu culto a Deus de qualquer jeito e que ignoram a ordenança da palavra do Senhor e fazem o culto da maneira que bem entendem? É óbvio que nós temos, né? Então que essa lição ela seja um alerta para pastores, obreiros que não se deram conta ainda da seriedade da posição e do cargo que ocupam dentro da casa de Deus. Ainda continuamos na nossa introdução. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Enquanto avançamos nesse estudo, respondamos a esta pergunta com temor e tremor, pois Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um dos seus filhos, principalmente dos que fazem parte do santo ministério da palavra. Então, para nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos observar a palavra e nos enquadrarmos nesta palavra, para que nós sejamos pessoas aceitáveis diante de Deus. Não adianta nós oferecermos um louvor a Deus, pregarmos o Evangelho, mas a nossa vida
não estar de acordo com as ordenanças da palavra de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, não é da maneira que nós bem entendemos, mas é da maneira que Deus tem ordenado. E nós vemos que muitas pessoas elas têm se tornado irreverentes, ou seja, não têm reverência com o Senhor. Acreditam que podem louvar a Deus sem uma vida de santificação. Acreditam que pode pregar a palavra de Deus mesmo andando de braços dados com o pecado. São pessoas irreverentes que não têm a mínima reverência pelo Deus Santo de Israel. E é semelhante a Abiú e Nadab, que eram irreverentes. E a consequência da irreverência é muitas vezes a morte. De Nadab e Abiú foi uma morte literal, uma morte física, mas nos dias atuais muitos estão padecendo da morte espiritual. Vamos para frente. O ponto central da nossa lição é: Deus é santo e requer dos seus obreiros uma postura igualmente santa. Os privilégios de Nadab e Abiú: não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão, que era irmão de Moisés. Então eles eram a família mais proeminente, nós podemos dizer assim, no quesito espiritual em Israel. E tinham tudo então para se tornar homens de destaques na presença de Deus. Porém, raiz, árvore genealógica não nos garante a bênção de Deus na nossa vida. Você ser filho de pastor, isso não te garante a salvação. A tua mãe é do círculo de oração, isso não te garante a salvação, tá? O que nos garante a salvação é aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, receber o Espírito de Deus e procurar conservar a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Então não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros. Eu já ouvi um pastor dizendo na mídia que ele tinha pedigree no meio evangélico, ou seja, meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, então eu tenho pedigree, ou seja, eu tenho privilégios por pertencer a uma família de obreiros. A Bíblia fala lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus é indiferente se é filho de pastor, se é mulher de pastor, se é cunhada de pastor, tá? Para Deus é indiferente. Isso aí tem muito valor para os homens. Os homens são acostumados a praticar o nepotismo. Se é parente, tem facilidade. Se é parente, passa na frente. Temos aí pessoas se colocando como donos de igreja, igreja passando de pai para filho. Mas quando nós falamos do reino de Deus, nepotismo não existe. De nada vale você ser filho de alguém que tem uma destacada devoção, uma destacada comunhão com Deus, se você não procurar andar por esse mesmo caminho. É o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, que minha alma do pai, minha alma do filho, a alma que pecar, essa morrerá. Então cada um vai dar conta de si, tá? Então é isso que tem que ficar destacado para nós, tá? É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus, tá? Então o que nos garante a salvação não é a nossa árvore genealógica, não é o nosso pai ser crente, a nossa avó ser crente, a nossa esposa ser crente, não. Nós temos que ter a nossa comunhão com Deus, tá? Então uma vida de dedicação a Deus, isso que importa. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Então eu vejo assim, Nadab e Abiú, eu comparo com pessoas que cresceram dentro da igreja, que puderam observar muitas vezes a devoção do seu pai, da sua mãe, puderam contemplar a glória de Deus sendo manifesta dentro da igreja, batismo no Espírito Santo, curas divinas, salvação de almas. E nós contemplarmos tudo isso
e termos o exemplo de pessoas devotas a Deus, tudo isso é muito bom. Mas vocês vão ver que isso não garante a salvação, não garante o sucesso na nossa vida espiritual. A ascendência levítica. Então, Nadab e Abiú pertenciam à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Nós sabemos que Israel, Jacó teve 12 filhos, e entre esses 12 filhos nós temos Levi, que deu origem à tribo dos levitas, e essa tribo foi escolhida para exercer o sacerdócio divino, tá? Nós temos então aqui a árvore genealógica desses dois sacerdotes, Nadab e Abiú, Levi, que gerou a Gerson, Coate e Merari, da linhagem de Coate veio Anrão, que gerou Arão e Moisés, Arão então vai gerar Nadab e Abiú, que são são as pessoas foco do nosso estudo. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. O próprio Deus havia dito: os levitas serão meus. Por conseguinte, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Então esses homens, eles tinham uma posição privilegiada, tá? E eles eram chamados por Deus e ocupavam uma posição de destaque em Israel. Assim como são privilegiados aquelas pessoas que crescem em um lar cristão, essas pessoas têm privilégios, Veja que privilégio é você crescer num lar cristão. Você não vai ter influência do alcoolismo, você não vai ter influência das drogas, você não vai ter influência de programas promíscuos. É um privilégio crescer num lar cristão. Então nós temos aqui a unção de Arão representada nessa figura, e veja bem que esses eram atos praticados diante de toda a nação israelita, e isso trazia admiração para estes homens. Ascendência arônica. Além de pertencerem à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Era o ofício mais honroso de todos Israel, nem os reis podiam exercê-lo. Então o ofício mais honroso que existia em Israel era exercer o sumo sacerdócio, tá? Ofício esse que pertencia a Arão. E quem estava na linha de sucessão de Arão era Nadab, e depois de Nadab, Abiú. Então eles estavam ali numa posição de destaque e de honra, e com o passar dos anos eles alcançariam maior destaque e maior honra. Eles seriam mais honrados que os próprios reis de Israel. Veja bem, nós temos lá em 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 26 e versículo 18, a passagem que um rei, Uzias, tentou usurpar esse ofício do sumo sacerdote, e ele mesmo quis lá queimar incenso a Deus, e ele foi castigado severamente por isso. É a passagem que relata a loucura do rei Uzias. O rei Uzias se tornou leproso na hora, quando ele quis usurpar o ofício do sumo sacerdote. Então Deus havia honrado o sumo sacerdote com uma honra maior que a dos reis, tá? Então nem os reis poderiam oferecer esse sacrifício, essa oferta a Deus. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram sucessores imediatos do pai nesse glorioso ministério. Então nós estamos vendo aqui que Nadab e Abiú eram aqueles homens que tinham tudo para ser exemplos em Israel, tinham tudo para dar certo. Quando o Senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés, lá estavam Nadab e Abiú, juntamente com os mais destacados anciãos de Israel. E ali, no Monte Sagrado, presenciaram a manifestação da glória divina. Além disso, foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto
entre Deus e o seu povo. Então Nadab e Abiú foram testemunhas oculares do sobrenatural de Deus. Eles contemplaram a glória de Deus, contemplaram, né, o milagre de Deus sendo manifestos em Israel. E veja bem, tudo isso não foi suficiente para despertar o temor nesses homens diante de Deus. Vamos passando aqui para frente. Síntese do tópico 1. Como os sacerdotes Nadab e Abiú tinham privilégios. Fogo estranho no altar. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Tá? Ignoraram a Deus, impacientaram-se sem qualquer temor, apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Então, primeiro, eles ignoraram, né, as ordenanças que Deus havia dado através de Moisés ao povo israelita. Havia então ali, né, o incenso correto a ser queimado no tabernáculo, a ser oferecido a Deus. O fogo tinha que ser o fogo do altar, e a pessoa não eram eles, era o sumo sacerdote que deveria oferecer essa oferta. Eles ignoraram totalmente, né, as ordenanças de Deus. Estavam errados, estavam fazendo aquilo que Deus não havia pedido, aquilo que não era incumbência deles, e com aquilo que não era, né, para ser ofertado a Deus. Estavam desprezando totalmente as ordenanças de Deus. Além do mais, ignoraram a presença de Deus ali dentro do tabernáculo. Imagina, eles sabendo que estava errado, ainda entram lá dentro do tabernáculo sabendo que a presença de Deus era constante no arraial de Israel. Impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Foram impacientes. Se eles esperam, com o passar dos anos, chegaria, né, o momento em que eles se tornariam sumo sacerdote e teriam o privilégio de estar apresentando essa oferta de incenso, né, a Deus. Mas eles foram impacientes, igual, né, Saul. Quando nós olhamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e versículo... quando nós olhamos para o livro de Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 9, nós vemos Saul, né, que também de forma impaciente ele oferece sacrifício a Deus e ele é reprovado por Samuel. Então a impaciência, a falta de saber esperar no tempo do Senhor tem prejudicado muitas pessoas no decorrer da história. E não é diferente nos dias atuais. Quantas pessoas, né, que são impacientes e acabam colocando a carroça, né, na frente dos burros e acabam fazendo coisas que desagradam a Deus. Quantas pessoas que arquitetam planos, ignoram as ordenanças de Deus para chegar à liderança dentro da igreja. Isso vai trazer sobre a vida da pessoa consequências terríveis. Aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição na vida da pessoa. Tem tantos exemplos, né, de pessoas que fizeram de tudo e mais um pouco para atingir cargos de liderança e depois pagaram um preço caro demais. Num outro aspecto também nós temos pessoas, né, que não têm paciência suficiente para esperar, né, Deus dá um dom para ela. Por exemplo, hoje em dia todo mundo, né, quer ser profeta de Deus. Quer ser profeta de Deus? Vai orando a Deus, tenha paciência. Deus pode te dar o dom da profecia. Mas tem pessoas que não esperam Deus, né, dar o dom da profecia e já sai profetizando por aí. São pessoas impacientes, tá? E que ignoram, né, as ordenanças de Deus, né? Nós temos que aprender com o salmista que diz: esperei com paciência no Senhor. Então os 3 erros deles: ignoraram a Deus, impacientaram-se e sem temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Um outro erro, né, que eles cometeram: apresentaram, né, aquilo que Deus
né, não havia ordenado que apresentasse diante dele, né, um fogo estranho no altar sagrado, né, e nós vemos hoje quantas pessoas, né, trazendo coisas estranhas para dentro da casa de Deus, tá? Deus ordenou, né, que dentro da casa dele, por exemplo, seja pregado o Evangelho, porque o Evangelho vem de Deus, tá? E hoje, quantos pastores têm substituído o Evangelho por coisas estranhas? Nós vemos, às vezes, muita psicologia dentro da igreja, muito discurso de autoajuda, muita mensagem triunfalista que tem como objetivo de deixar o ser humano se sentindo bem. E o pior, deixar a carne do ser humano se sentindo bem. Isso aí é o fogo estranho no altar sagrado do Senhor, sendo que a Bíblia ela nos manda pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Quer o ser humano se sinta bem ou não se sinta bem com essa mensagem, porque o Evangelho ele aponta, né, para a salvação em Jesus Cristo, mas também mostra a condenação se nós resolvermos ficarmos na nossa carne. Vamos para frente. Ignoraram a Deus. Ao adentrarem ao lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo arraial de Israel. Tá? Então, eles ignoraram totalmente a presença de Deus, porque não era para eles estar naquele lugar, naquele momento, e quando Deus havia ordenado que não entrasse naquele lugar, e que havia possibilidade de morte para quem o desobedecesse, eles, né, pensaram o seguinte: será que Deus vai estar lá dentro mesmo? Né? Acredito que Deus não vai estar lá. Então você vê, né, aí nessa atitude uma incredulidade por parte desses sacerdotes. O Deus onipresente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença dos seus queridos e amados e santos. Né? Eles, né, tinham uma percepção totalmente incrédula de Deus. Né? Quando nós olhamos para o Salmo de número 139, versículo 7, lemos: para onde me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Ora, havia no Antigo Testamento o entendimento por parte daqueles que realmente, né, acreditavam em Deus, que Deus é onipresente. E por tudo que Nadab e Abiú já haviam visto da glória de Deus, eles deveriam ter, né, esse entendimento também. Mas a sua atitude mostra que eles tinham uma certa incredulidade a respeito da onipresença de Deus. A impaciência profana. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitiu aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Todavia, observava-se que ambos, ignorando tal preceito, entram no lugar sagrado e trouxeram fogo que Deus não ordenara. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Então eles entram, né, no lugar, né, sagrado e trazem lá um fogo comum, e quebrando assim totalmente as ordenanças divinas. Nadab e Abiú precipitaram e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Como eu já disse, né, de antemão, chegaria o tempo em que eles seriam, né, os sumos sacerdotes e teriam a oportunidade de oferecer esse serviço a Deus. Mas, né, não souberam esperar o tempo, se precipitaram e ainda ofereceram fogo estranho, né, diante ao altar do Senhor. Né? Tem tanta gente também que, né, hoje se precipita, né, e em vez de esperar o momento que Deus vai usá-lo, e ele adianta as coisas e começa a simular que Deus o está usando e traz já um fogo estranho, às vezes, para a congregação, um movimento estranho para a congregação. É fato, né, que hoje nós vemos muitos movimentos religiosos, né, que não são manifestações do Espírito Santo. Como eu disse no início dessa lição, um dos símbolos do Espírito Santo
é o fogo, tá? No dia de Pentecoste, o Espírito Santo ele se manifesta, né, naquele momento em que os discípulos foram batizados em forma de fogo. Então um dos símbolos do Espírito é o fogo. E hoje nós encontramos muitas vezes fogo estranho diante da casa de Deus. Veja bem, o fogo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para ser genuína, ela deve acontecer através do estudo, da ministração da palavra de Deus. Porém, nós observamos hoje, muitas vezes, o estudo, a ministração da palavra de Deus sendo desprezada, e se coloca, o microfone alto, um som alto, uma música dançante, e se começa um movimento e que se diz ser um movimento do Espírito Santo. Isso é um fogo estranho, diante do altar do Senhor. O fogo genuíno que provém de Deus, ele vai estar de acordo com a palavra de Deus, ele vem pela palavra de Deus. Vamos para frente. Apresentaram fogo estranho. Não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor, era imperioso ter igualmente a brasa certa, para que Deus fosse dignamente adorado. Se o incenso era exclusivo, a brasa também era. Então, a adoração a Deus implica o reconhecimento da sua soberania. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho que observar primeiro a sua palavra, eu tenho que observar as suas ordenanças. Não tem como eu agradar a Deus sem observar, sem obedecer a sua palavra. Se os sacerdotes Abiú e os sacerdotes, os filhos de Arão, eles queriam agradar a Deus, eles deveriam primeiro observar a palavra de Deus, esperar chegar o momento certo, quando eles tivessem, Abiú e Nadab, quando eles estivessem já como sumos sacerdotes, primeiro Nadab, depois chegaria o tempo de Abiú, aí eles teriam então essa prerrogativa de apresentar essa oferta a Deus, tá? Pegaram o incenso certo, o fogo certo, que era o fogo do altar, aí sim a oferta seria agradável diante de Deus. Seria uma adoração que implicaria no reconhecimento da soberania de Deus, obedecendo a sua palavra. Como eu aplico isso nos dias atuais? Se eu quero ofertar um louvor a Deus, se eu quero pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é observar essa palavra no meu dia a dia. Porque o que nós temos hoje são multidões de pessoas que cantam a Deus, pregam a palavra de Deus, mas não observam a sua palavra. São pessoas igual a Abiú e Nadab. Querem ofertar a Deus, mas não observam a sua palavra. E há multidões como essas, que trazem escândalo para o Evangelho. Quantas vezes nós escutamos pessoas falando para nós, aquele lá canta lá dentro da igreja, mas no seu dia a dia ele não observa a palavra de Deus, não é convertido, tá? Não é uma nova criatura, prega a palavra de Deus, mas não é convertido, não é uma nova criatura, não observa a palavra de Deus. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Vamos passando para frente. Assim do tópico 2, Nadab e Abiú ignoram as recomendações divinas. E Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Terceira parte da nossa lição, luto no santo ministério. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Apesar de haver perdido no único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos os mortos. Para nós entendermos por que o Senhor Deus proibiu Arão de observar qualquer luto pelos mortos, é que se Arão demonstrasse luto pela morte de seus filhos, ele ia estar passando para a nação israelita que ele estava em desacordo
com aquilo que Deus havia feito. E jamais o sumo sacerdote poderia deixar transparecer, né, para a nação israelita que ele estava em desacordo com a vontade de Deus. Jamais. E outra coisa, como ele estava prestando um serviço, o serviço no tabernáculo não pode parar, né? Ele não poderia então deixar o seu serviço no tabernáculo para observar este momento de luto. A morte de Nadab e Abiú, primeiro subtópico do terceiro tópico. Ao se apresentarem com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Pelo que observamos do texto sagrado, Deus os matou pelo fato de eles não terem levado em conta a santidade divina. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a própria glória. Diante do fato, o sumo sacerdote de Israel calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para sua família. Esses homens, Nadab e Abiú, eles eram homens de destaque em Israel. Quando eles resolvem então ignorar os mandamentos de Deus, toda a nação de israelitas estava observando a atitude deles, tá? E se Deus não pune esse pecado de forma exemplar, toda a nação israelita iria também ignorar as ordenanças de Deus, como mais tarde ignoraram, e iriam profanar, né, a santidade de Deus. Então veja bem a responsabilidade que pesa sobre aqueles que estão no cargo de liderança, né? Pastores, né, professores da escola bíblica dominical, dirigentes do círculo de oração. Muitas vezes a nossa atitude é observada por muitos e ela é copiada por muitos, tá? Um exemplo que nós podemos aplicar é a questão do divórcio. Se líderes religiosos começarem a praticar o divórcio, pode observar que se vira uma febre em toda a congregação, né, em todos os seus liderados, e isso, né, é uma quebra de uma ordenança divina, e é um pecado grave contra Deus e contra o cônjuge e contra a família. Então, por isso, tenhamos muito cuidado, né, principalmente professores, pastores que formam, né, as opiniões das pessoas. A remoção dos cadáveres. Moisés então ordena 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, a removerem os cadáveres da casa de Deus. No episódio de Ananias e Safira, os corpos de ambos foram levados para fora por alguns jovens da igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo. Então, na Nova Aliança, nós temos 2 casos semelhantes, que é a morte de Ananias e de Safira, que também, né, desejosos de receber honra e glória, né, venderam a sua propriedade, venderam a sua herdade, mas como eles não tinham, né, o desejo de depositar tudo, né, para a obra de Deus, foram lá e depositaram uma parte. Não era errado depositar uma parte, ninguém era obrigado a doar tudo, tá? E eles depositaram uma parte, mas foram lá e mentiram, né, que tinham doado tudo, querendo ser reconhecidos como pessoas piedosas, desapegadas com os bens materiais, quando na verdade não eram. Isso é hipocrisia, né, querer fingir uma coisa que não é, e queriam receber a glória, né, por essa casca, por essa aparência, e por isso foram julgados, né, pelo Espírito Santo e morreram. Agora nós devemos entender que tanto no episódio de Ananias e Safira, quanto no episódio de Nadab e Abiú, nós estávamos em princípios, né, de alianças. Aqui nós temos, no caso de Nadab e Abiú, nós estamos no princípio da antiga aliança. Então Deus, né, no princípio de uma aliança, ele pune, né, os erros de forma exemplar, para que isso se torne exemplo para aqueles que darão prosseguimento nessa aliança. Então, tanto Nadab e Abiú é o princípio da antiga aliança, Ananias e Safira estão no princípio da nova aliança, que são punidos exemplarmente, mostrando também a gravidade, né, de se mentir
para o Espírito de Deus. Então nós temos as nossas imagens ilustrativas aqui, os corpos, né, de Nadab e Abiú sendo retirados, e aqui a imagem ilustrativa de Ananias e Safira também sendo levados por terem mentido a Deus. A mensagem que fica, né, que o salário do pecado é a morte, né, que está lá em Romanos capítulo 6. O luto é proibido. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar o luto ou demonstrar tristeza. Ele e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal era seu dever zelar pela santidade e pela glória do nome do Senhor dos Exércitos. Então, a Israel foi permitido, né, a viver o luto, mas ao sumo sacerdote Arão foi proibido, né? Ele não podia viver aquele momento de luto, né? Certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-lo à dispersão. Às vezes temos de suportar o insuportável a fim de preservar a igreja de Cristo. Ela está acima da nossa dor. Como eu disse de antemão, né, se Arão, né, ele entrasse num momento de luto, em descontentamento, ele ia estar mostrando descontentamento por algo que o Senhor fez, né? E como o sumo sacerdote, né, aquele que fazia mediação na antiga aliança entre Deus e o povo, que representava Deus perante o povo e representava, né, o povo perante Deus, poderia mostrar descontentamento com a ação de Deus. Então o luto foi proibido a Arão, porque se ele demonstrasse luto, estaria mostrando então descontentamento com o trabalhar e com o agir de Deus. Então aqueles que estão na liderança, muitas vezes eles têm que suportar, né, algumas provas, algumas dificuldades, a fim de preservar a igreja de Cristo. Nadab e Abiú ignoraram as recomendações divinas e ofereceram fogo estranho sobre o altar. Essa é a síntese do tópico 3. Chegando à conclusão aqui da nossa lição, devemos ter cuidado com a forma que nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro. Portanto, chegue de liturgias bizarras, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também um fogo devorador. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. A maneira que nós devemos então nos apresentar a Deus, a maneira que nós devemos cultuar a Deus, a maneira de se aproximar de Deus já está previsto na sua palavra, tá? Nós não precisamos inventar mais nada. Nós devemos nos apresentar a Deus através de Cristo, tá? Jesus é o caminho, né, a verdade e a vida. Não há outro caminho para nos apresentarmos a Deus a não ser através de Cristo, né? O fogo, né, que nós precisamos dentro da igreja é o fogo do Espírito Santo. E o avivamento que nós precisamos dentro da igreja é aquele avivamento que vem pela palavra de Deus. O que acontece hoje que, né, muitas pessoas já não se aproximam, já não querem, né, entrar pelo caminho, já não querem aceitar a Jesus como seu Salvador, porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, Jesus nos fala de uma cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então muitos não querem Cristo porque Jesus fala de tomar uma cruz, tá? Já não há também muitas vezes a presença do Espírito Santo de Deus em muitas igrejas. E por último, a palavra de Deus é deixada de lado. E fica um vazio dentro das igrejas. E as pessoas têm substituído, né, aquilo que é fundamental, a presença do Espírito Santo, a entrega a Jesus e a palavra de Deus, tem substituído por fogo estranho. Quantas invencionices, quantos novos projetos, quantas novas liturgias, quantas coisas bizarras, quantos mundanismos, estratégias mundanas estão adentrando dentro das igrejas. O que nós precisamos é retornar à palavra de Deus. Quando nós retornamos à palavra de Deus, nós estamos aptos a receber o genuíno fogo do Espírito de Deus. E que só é possível a pessoa participar deste fogo
sentir a presença do Espírito se ela receber a Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida. Que Deus continue abençoando a todos. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo.